Eu aprego o parecer na indicação número 22 de 2022, autor da indicação é o doutor Adilson Rodrigues Pires, matéria análise do inciso 3º do artigo 44b da Lei 2657/96, o qual declara nula a inscrição no cadastro contribuinte, nos casos de inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a inscrição e indicação incorreta de sua localização, sem observância do devido processo legal. O relator já está aqui presente, por favor. Doutor Alexandre Aires, da Comissão de Direito Financeiro e Tributário, vai apresentar o trabalho e o entendimento da Comissão de Direito Financeiro e Tributário. Palavras. Doutor Sidney Sanches, excelentíssimo senhor presidente desta honrosa instituição, nosso IAB, cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa diretora e todos os nossos diretores, ilustres diretores, cumprimentando meu presidente Adilson Pires, cumprimento todos os nossos consórcios e consórcias presentes no plenário histórico e também no nosso plenário virtual, e todos aqueles que nos assistem, ainda que não sejam nossos associados. Presidente, eu vou pela ementa, uma vez que o nosso parecer está disponível no nosso site, e a emenda diz o seguinte, presidente, é a análise do inciso 3 do artigo 44b da Lei 2.657/96, que é a lei do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços, no qual esse instituto específico declara nula a inscrição do cadastro de contribuintes. Toda e qualquer empresa precisa ter o cadastro de contribuinte para emitir nota de ICMS, ou seja, o cadastro estadual, porque você também tem o cadastro municipal, que é para os prestadores de serviço e contribuintes do ISS. Mas aqui nós temos esse caso de exigência de um estabelecimento, o qual foi efetuada a inscrição ou indicação incorreta de sua localização, com a inobservância do devido processo legal. Superando aqui essa parte inicial, nós fazemos algumas breves observações. Veja a leitura do dispositivo, abro aspas, artigo 44b. O ato de inscrição no cadastro de contribuinte será declarado nulo de pleno direito, retroagindo-se os efeitos desde a data da sua concessão ou da sua alteração, nas situações em que, mediante procedimento administrativo em conformidade com a legislação em vigor, for constatada, aí vem o inciso 3, que é o que nós discutimos aqui hoje, inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a inscrição ou indicação incorreta de sua localização. Consórcios e consórcias. O que acontece neste caso? A fiscalização, seja por qual motivo for, comparece ao seu estabelecimento e, segundo ela, não tinha ninguém lá. Sem maiores expectativas legislativas, ou seja, aquele rol que tem, por exemplo, no Código de Processo Civil, primeiro a citação pessoal, a citação por AR, depois a citação por OJ ou a citação por edital, a legislação não prevê. E o que se tem enfrentado? Veja, é uma legislação de 1996, então nós temos bastante história para contar sobre isso. O que se tem enfrentado é o contribuinte, num determinado momento, ou ele acessa o seu computador para emitir uma nota fiscal e percebe que a nota não está podendo ser emitida, ou alguém tenta emitir nota contra ele e diz para ele que não está conseguindo emitir, porque é dos dois lados da moeda, nem você consegue emitir e nem ninguém consegue emitir nota contra você. E aí ninguém sabe o que está acontecendo, e hoje, com maior facilidade, porque nós temos, né, o domicílio eletrônico do contribuinte, hoje nós temos todos os recursos online que nós podemos assinalar, no caso do Rio de Janeiro, o Fiscofácil, né? E aí, quando se entra no Fiscofácil, se percebe, a minha inscrição está suspensa ou nula. E quando se vai buscar saber por quê, estamos diante da aplicação do inciso 3 do 44b. Aí o contribuinte diz, não, mas eu estou aqui. Eu estou com toda a minha equipe em home office. Isso não quer dizer que eu não esteja aqui. Então, perceba, algumas são as inconsistências deste artigo, não do artigo, perdão, do inciso 3. Veja, nós temos
mais de uma dezena de incisos neste artigo que trazem claramente a necessidade de cancelamento ou suspensão, quando, por exemplo, se tem desvio de capital e inúmeras outras coisas. Mas não é o caso. Bater a porta e não conseguir falar com você faz com que você não possa mais emitir nota e não seja mais cadastrado no seu estado. É o que nós temos aqui. Veja, eu trago apenas à luz duas inconsistências. Este artigo ele está dentro do capítulo de obrigações acessórias. Ou seja, o direito tributário, né, na forma do artigo 113 do Código Tributário Nacional, nós temos duas obrigações, principal e acessória. A principal é simplesmente a obrigação de pagar, e a acessória é todos aqueles documentos fiscais que dão aparato à fiscalização para que ela possa saber quanto cada contribuinte deve. Então, veja, nós temos uma penalidade dentro de um capítulo de obrigação acessória. Topograficamente já está errado, né? Esse tema, presidente, ele foi debatido longamente, e para que nós possamos entender que está realmente encaixado topograficamente de forma equivocada, existe um capítulo para penalidades. A mesma lei tem um capítulo só para penalidades. Então, por que uma penalidade que entendemos nós, da Comissão de Direito Tributário, por maioria, que essa é a pior das punições? Imagine, né, não é o nosso caso, no caso da advocacia, porque nós não temos inscrição estadual, mas, ou seja, de qualquer contribuinte não poder faturar contra os seus respectivos tomadores de serviço ou compradores é a pior das coisas. Porque abaixo disso tem faturamento, folha de pagamento, pagamento dos próprios tributos, que não são só os estaduais, os federais, os municipais, e manutenção do seu estabelecimento, como aluguel, condomínio, todos os consectários de uma atividade econômica, né? Seja ela qual for. Como essa questão ela foi tão debatida que, inclusive, vejo o Márcio Ávila ali no plenário virtual, ele propôs um evento que fomos prestigiados integralmente por Vossa Excelência, nosso presidente Cisne, em que coube a mim falar sobre essa temática. E a questão foi tão boa que a intenção é entender, com base nesse parecer, que existe uma inconstitucionalidade. O nosso parecer segue na direção da inconstitucionalidade deste artigo, deste inciso, como está. Mas a situação foi tão tranquila não o debate, tá? Porque o debate é intenso, mas se chega ao final com tranquilidade, presidente, que na conclusão, considerando tudo que já está no parecer, que considerando também o adiantado da hora, a gente não pode ficar lendo os considerandos, a nossa indicação pós-aprovação, se assim a nossa plenária entender possível, é que nós reconheçamos a inconstitucionalidade do inciso 3 do artigo 44B como está e encaminhemos esse parecer tanto para a Casa Civil do nosso governo do Rio de Janeiro, para que eles, em podendo, encaminhem um projeto de lei para modificação deste inciso e também, paralelamente, encaminhemos também o mesmo parecer para o presidente da Alerj, para que, em querendo e podendo, encaminhe também esse projeto de lei para modificação. E em vez de, presidente, encaminharmos para a OAB, que era a primeira intenção, para demandarmos em juízo pela inconstitucionalidade, nos pareceu ser mais objetivo e cordial, ombrear com as outras instituições e demonstrar que está errado, porque o que a gente precisa é muito simples. Está aqui no item B da conclusão, modifica o inciso e diz: eu preciso me certificar que o contribuinte está ciente, seja por intimação por AR, seguido do DEC, nós temos o DEC, domicílio eletrônico, nós temos um contador com o e-mail dele vinculado à inscrição. Então, ou seja, é seguir mais ou menos o que o nosso querido Código de Processo Civil já nos dá, e seguindo para as respectivas casas. Desta feita, agradeço imensamente a atenção de todos e rogo aqui pelo provimento e aprovação do nosso parecer, presidente. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre.
Bom, a questão clara, né? Parece, enfim, sem muita complexidade, vem mais ponho em discussão. Doutor Josimar. Enfrentar não é questão da inexistência do local. O problema é o contribuinte não ser estimado. Exatamente. Mas eu pergunto, é a minha dúvida, o 44D, ele fala no CAPES, em procedimento administrativo. Fala. Isso já não contemplaria essa situação? Ou é a dúvida que eu coloco? O procedimento administrativo ele tem um nome específico, é o PECAM, Procedimento Administrativo para Cancelamento de Inscrição. Mas quem tem acesso ao PECAM? Só a Secretaria de Fazenda. Nós não temos acesso, na qualidade de advogados, tampouco o contribuinte. Tanto é, presidente e prezado colega, a jurisprudência ela está bastante vasta com esse tipo de discussão, porque o contribuinte pega o seu DEC, o seu domicílio eletrônico do contribuinte, e mostra aqui, excelência, não fui intimado. Quem assinou a R? O procedimento, quando você tem acesso ao PECAM, não tem a R. Então, essa intenção é terminar com as discussões em juízo e fazer com que quem tenha que ser cassado ou cancelado que seja, mas quem não tem que ser, que não seja. É simples assim. Exatamente isso. O Aires, me permite rapidamente? Pois não. Neutro escritor, só para reforçar aqui. O que aconteceu com a desconsideração da personalidade jurídica no novo Código de Processo Civil? Então, quer desconsiderar? Primeiro ouça, né, para depois fazer a desconsideração. É mais ou menos isso. Exatamente. Bom, eu tenho uma... Bom, em votação, depois eu vou fazer uma sugestão para a comissão. Pois não, presidente. Enfim, mas primeiro, antes, o plenário precisa deliberar. Em votar alguma objeção no plenário virtual? Eu creio que não, né? Enfim, então, no plenário presencial, alguém que se oponha ao encaminhamento do parecer, não, então dou por aprovado por unanimidade, parabéns. Eu tenho uma sugestão para Vossa Excelência, né? Nós temos uma diretoria de aperfeiçoamento legislativo, e quando foi apresentada exatamente com esse propósito, ou seja, de trabalhar cirurgicamente nas alterações, enfim, que são pontuais, decorrentes ou de uma má redação, ou de um equívoco de interpretação, enfim, que merece uma adequação da norma. Então, a finalidade é justamente trabalhar a comissão, junto com as autoridades competentes, como recomenda o parecer, para o aperfeiçoamento da norma. Ou seja, não está. Esse é um exemplo clássico do que se propõe, que deve ter essa diretoria. Então, doutor Adilson, eu sugeri fazemos assim um encaminhamento nesse sentido, assim, já que já irá para a Assembleia Legislativa, e de nós ali, ao encaminhar para a Assembleia Legislativa, não simplesmente só encaminhar, mas ali identificar um parlamentar, né, que possa dar encaminhamento através de uma proposta legislativa com essa finalidade. E, para isso, seria importante já ter um texto de proposta legal a ser encaminhada com uma justificativa, que a justificativa já existe, que é o próprio parecer. Enfim, se puderem dar essa conformação, acho que seria para o Instituto, seria perfeito, enfim, e aí dá uma concretude ao próprio trabalho realizado aqui. Então, fica aqui a recomendação e a sugestão. Evidentemente, isso não é uma obrigação, não, depende presidente. Na verdade, esse era o intuito do parecer, e nós acabaríamos seguindo com a aprovação, né? Vamos gastar um pouco da nossa sola de sapato caminhando pela LERJ, e existindo aqui esse apadrinhamento da diretoria,
né, de assuntos legislativos, vamos todos à LERJ. Então, eu sugiro que vocês conversem com o doutor Sérgio Rieira, que é o responsável pela diretoria. Sensacional. Então. Obrigado, presidente.